Shalom, meus irmãos, shalom, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Meus irmãos, hoje o vídeo vai ser um vídeo, vai dar uma polêmica de novo, as pessoas vão questionar, não vão entender, mas não tem problema nenhum, tá? Eu quero falar sobre a salvação para quem não invocar o nome de Adonai na Bíblia? Não. Joel capítulo 2, 32, lê aqui. O Eterno falou que quando chegasse o dia da sua visitação, quando chegasse o seu dia, que ele viria, né? E traria, vamos dizer assim, um juízo sobre o pecado, né, sobre as consequências catastróficas da desobediência de Adão e Eva. Ele disse que naquele dia quem invocasse teu nome seria salvo. E nós vamos ler aqui hoje com o texto da Peshita, você está vendo aqui? Eu vou estar usando o aramaico siríaco, porque o aramaico siríaco não foi mudado, segundo alguns, né? Como grego por causa dos católicos, que é também besteira, né? A Igreja Católica não adulterou nada, mas tudo bem. Mas para evitar que as pessoas falem, você está usando texto adulterado por Roma, eu vou usar o aramaico siríaco do Novo Testamento, tá? Esses manuscritos nunca teve sob o poder da Igreja Católica, então não vai valer aqui a acusação de que teve adulteração, enxerto romano, não vai colar, porque é um texto aramaico siríaco, tá bom? Texto esse que a igreja do Oriente afirma que receberam da mão dos santos benditos apóstolos, palavra deles, tá? Eles não usam grego lá, sempre usaram aramaico, né? De segundo ele, eles têm esta Bíblia desde os dias dos apóstolos, tá bom? Então, não teve nunca sob o poder de Roma, ok? Então não vai colar aqui e falar que eu estou usando texto adulterado por Roma. Esta Bíblia que eu vou usar aqui, essa tradução, não é do Tzadok Ben Derer. Então toda vez que tiver aqui palavra Deus nesse manuscrito, é uma referência ao tetagrama. E quando tiver a palavra Deus no sentido genérico, não sendo tetagrama, vai ser Elohim. Tá? Tendo Elohim é Deus no sentido genérico, né? No sentido assim, que não é uma referência ao próprio nome de Adonai, ao tetagrama sagrado. Quando é o tetagrama aqui, é Deus. Então você leu Deus aqui comigo, você já coloca na tua cabeça, é o tetagrama, tá bom? A salvação, fora de invocar o nome de Adonai, como diz Joel 2,32, onde o Eterno diz que naquele dia da sua visitação, quando chegar seu dia, o grande dia, aquele que invocar o meu nome, o nome de Adonai é que será salvo. E nós vamos ver no Novo Testamento, irmão, que logo após aqui, você já vai ler comigo, que após a descida do Espírito Santo, os homens foram cheios do Espírito Santo, os apóstolos começaram a pregar, muitas pessoas ficaram impactadas com a mensagem e falaram, que faremos, irmãos? Como vamos obter o perdão, a remissão dos nossos pecados? Como vamos fazer techuvá? Como chegaremos a esse arrependimento? Então vai estar aqui um manualzinho bíblico hoje para nós, tá bom? Um cursinho básico, vamos dizer aqui assim, o meu vídeo, não os textos, tá? O meu vídeo, vamos dizer, vai ser um mini discipulado para vocês aqui, de como que você tem que entender a tua fé. Como que é que você realmente vai ser salvo? Não é invocando o nome de qualquer ser, irmão. O Eterno falou, tem que invocar meu nome, tem que invocar o nome de Adonai. E vamos ver quem que é esse Adonai que está aqui. O Eterno diz que quando chegasse seu dia, ele enviaria alguém para preparar o caminho. Ele viria pessoalmente, né? Ele estaria aqui. Alguém prepararia o caminho para ele, e tudo isso cumpre em Yeshua. João foi o mensageiro que veio preparar o caminho de Adonai. E Adonai apareceu. E Adonai foi transpassado, como ele disse em Zacarias 12:10. E olharão para mim a quem transpassaram. Adonai foi avaliado em 30 moedas de prata, como está no livro de Zacarias, capítulo 11, se não me falha a memória. Não tenho de cabeça aqui agora o texto certinho. Me fugiu aqui, mas é em Zacarias, né, que ele será avaliado em 30 moedas. Então, assim, o Eterno deixou claro que ele visitaria teu povo. Aí vocês veem que não, mas você está aplicando a Yeshua, você vai aplicar isso a Yeshua, você vai aplicar o ensino de Paulo, de Pedro a Yeshua. Sim, porque Yeshua não é outro ser, ele é o próprio Adonai. Aqui, ó, eu estou terminando esse livro aqui, irmão. Essa semana, se o Eterno permitir, ele vai ficar pronto, esse e-book, onde eu vou falar sobre as múltiplas emanações do Eterno, tá?
Pai, Filho e Espírito Santo não é pessoas distintas, como diz os trinitarianos, que são 3 pessoas distintas, cada um são Deus, tá bom? Também não cremos em unitarismo, onde só tem um Deus no céu e Yeshua é um ser à parte, menor, criado. Não. Pai, Filho e Espírito Santo são emanações do próprio Deus. E para você entender, vai ser melhor você comprar esse livro aqui, tá bom? Porque nesse livro aqui eu vou trazer exemplos práticos, simples, e vou usar várias obras também que andam no meio judaico, de discussões rabínicas sobre interpretação de textos, aonde no próprio Tanar existe emanações do Eterno de forma visível e corpórea, que é distinta de Deus, mas é o próprio Deus. Aí eu vou usar o exemplo de Sheriná, eu vou usar o exemplo do anjo de Deus, e vou usar também como exemplo a palavra Menra, tá bom? Dentro dos Targumins. Só pensamento judaico, para não dizer que eu vou vir aqui com o cristianismo, com o paganismo. Então, por favor, se você quiser entender mais, você pode comprar depois o meu livro que está aqui, e você vai ter aqui uma explicação de como o Sol, por exemplo, tá vendo esse monte de luz aí na capa? Representando o Sol e suas múltiplas raios de luz. Você sabe que o Sol emana coisa distinta dele? Distinta, emanou dele, saiu, são distintos com propósitos distintos. Cada um tem sua função. Só que nem tudo isso são 10, 15 Sol, 5 Sol, 3 Sol. É um só. Só que todas essas coisas distintas que emanam dele, emanam de uma fonte que é o Sol. Tá? Então, para a gente entender, o Eterno é o Sol, mas ele emana dele, né, fragmentos distintos dele, vamos dizer assim, né, elementos distintos dele, que são distintos, não são iguais, tá bom? Tem propósitos diferentes e específicos, mas não são seres separados dele, porque emanam dele, tá? Então, quando a luz do sol bate em mim, eu não falo que bateu a luz da lua, é a luz do sol. Eu sei que é o sol. Tanto que gente fala, irmão, eu vou ali tomar um banho de sol, ou pessoas falam, não é? Aí eu vou ali tomar um sol agora. Mas não é o sol, é o calor do sol, é a luz do sol. Só que é o próprio sol, irmão, tá emanando do próprio sol. Eu vou explicar nesse livro aqui, vai ter mais exemplos, tá? Mais exemplos da natureza de coisas que é um só, mas que emanam coisas distintas, e nem por isso são mais de 3 ou 4 elementos que emanam aquilo, tá? Assim como o Sol é um só, que emana coisas distintas, o Eterno também é, ok? Vai ficar bem claro nesse livro aqui, mas vamos lá então. Meus irmãos, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo. A quem se aplica esse texto? Vamos ler aqui para o vídeo não ficar longo. Ah, irmão, por favor, assista o vídeo todo, irmão. Pô, vocês vêm aqui, um vídeo de 20 minutos, meia hora, vocês assistem 3 minutos, aí vem aqui nos comentários, assista o vídeo todo, por favor. Aí vocês vão ter uma dimensão mais completa, meu Deus do céu, ok? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, a primeira pregação após a descida do Espírito Santo. Olha só o que diz aqui. Pedro faz uma referência de Joel 2,32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Como eu disse, estou usando uma peixita que não é do Tissadoc. Aqui não vai ter o tetagrama, vai ter a palavra Deus substituindo o tetagrama, tá? Então aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Olha só que bacana. E Pedro continua pregando, eu vou adiantar aqui, né? No versículo, quando chega aqui no versículo 36, Pedro ele fala uma coisa aqui que deixou os judeus e os proselitistas e as pessoas das nações de cabelo arrepiado, né? Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse mesmo Yeshua que vós executaste, Elohim o fez Deus e Mashiach, o fez Adonai e Mashiach. Mas quem fez aqui? O Pai? Por isso que eu digo, entenda as emanações. Não, Deus. Deus o fez Adonai Mashiach, tá bom? Porque tudo emana do próprio Eterno, tá bom? Aqui não é o Pai que faz, tem gente que fala, o Pai fez Jesus, o Pai... Não, aqui nesse texto, quem fez Yeshua ser reconhecido como Deus e Messias foi o Eterno, tá? Yeshua é uma emanação do Eterno. Mas vamos lá, ó. E ouvindo eles isso, aqui são os judeus, né, e o povo que estavam ali, e ouvindo ele isso, arrependeram-se em seu coração e perguntaram a Kefa, a Pedro e os demais apóstolos,
Que faremos, irmãos? Então, Kefa lhe respondeu: arrependei-vos e cada um seja imergido em nome de Deus e Yeshua para a remissão de seus pecados, a fim de receber o dom do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Os irmãos estão vendo que Pedro ele traz uma mensagem com base no livro de Joel, e ele aplica que o Adonai que viria, que Adonai que se manifestaria, que o Adonai que enviaria seu mensageiro para preparar o caminho para Pedro e os apóstolos, fica muito bem claro, mais claro do que água, que é o próprio Yeshua HaMashiach. Mas é o Eterno em toda a sua ampla manifestação? Não, irmão. Aqui é uma emanação do próprio Eterno, mas não separada do Eterno. É distinta do Eterno? É. Como a palavra menra é distinta, mas é o próprio Eterno na visão dos judeus que fizeram targumins. Tá bom? Mas é só Pedro que fala que tem que invocar o nome de Jesus, mas tendo ele como Deus. Aí é que eu falo, é perigoso para vocês que não aceitam a Elohut, a divindade de Yeshua, porque vocês estão tendo uma visão de um Salvador que não é Adonai. Como que vocês vão ser salvos se vocês não olham para Yeshua? Se a cláusula é invoca-o, pedindo perdão do pecado, chame ele, clame, mas o tenha como o próprio Adonai, como Deus. Então, irmão, é perigoso vocês não entenderem que Yeshua de fato é uma emanação do próprio Deus. Vocês rejeitam o próprio Deus. É por isso que quem tem o pai tem o filho, irmão. Quem tem o filho tem o pai. E tudo que para chegar ao pai hoje, referindo à divindade maior, vamos dizer assim, ainda que o pai não é a representação maior dentro da divindade, tá bom? Porque o pai é uma emanação do próprio Eterno também. É tanto que você vai ver que quando vai se tratar de ressuscitar Yeshua, de exaltar Yeshua, de dar todo o poder a Yeshua, é o Eterno, não fala pai, não é o pai. Até em Filipenses 2, 9 ao 11, Shaul fala, por causa disso, Deus, Adonai, o Elohim, Deus, o exaltou soberanamente a Yeshua, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho e toda língua confesse, irmão, e se dobre o joelho e confesse que Yeshua é Deus, Adonai. Aí sim, para a glória de seu pai, Elohim. Tá certo? Aí já tem objetivos específicos dentro dessa tríplice emanação, concordo, tá? Que daí o pai tem um ofício, o filho tem um ofício dentro dessas emanações. São distintas? São, só que todas emanam de uma fonte só, que é o próprio Eterno. Tá? Não é três pessoas, como diz a Trindade, não. Tá? No meu livro que eu disse aqui vai esclarecer bastante isso, tá bom? Senão o vídeo aqui fica comprido. Mas é importante que você tenha que entender que Yeshua é de fato uma emanação do próprio Eterno. Ele é Deus, por isso ele é Salvador. E por isso ele pode ser aplicado a ele, como Pedro aplicou, como sendo o próprio Adonai de Joel 2,32. Agora vamos aqui para um texto de Paulo também, onde Paulo fala a mesma coisa, tá bom? Deixa eu só parar o vídeo aqui. Beleza, irmãos, olha aqui, vamos agora para esse outro texto, tá bom? Nós vemos que Pedro, ele falou que Adonai é Yeshua, Tem que invocar o nome de Yeshua, invoque o nome de Deus, nós lemos lá, que é Yeshua. Olha o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 10, versículo 13 também. Porque todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. É a mesma profecia que Paulo está usando, tá bom? É a mesma profecia. Mas olha só como Paulo fala. Mas como vão invocar aquele a quem não confiaram? E como confiarão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E assim como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Então vamos lá. Versículo 16. Mas nem todo deram ouvido a boas novas, pois Yeshayahu diz: quem deu crédito à nossa mensagem? Logo a fé é de ouvir pela palavra do Mashiach. Mas quando pergunto, por acaso não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui tá bom. Só para nós entender o contexto aqui. O contexto aqui fala de anunciar a palavra, o evangelho,
tá? Paulo fala que as pessoas têm que ouvir o evangelho no versículo 13 aqui que nós lemos. Até o versículo 2, né, onde Paulo fala pregar para todas as pessoas, né, aonde se puder pregar, anuncie, né, porque porquanto não há distinção entre judeu e arameu, porque Deus, né, é o mesmo Deus, né, e rico para com todos que o invocam. Depois ele fala, mas como que vão invocar o nome de Deus que pode ser salvo se não tem quem pregue? E quem que é a pessoa que os apóstolos pregavam, irmãos? Leia Atos dos Apóstolos. Em todo tempo eles estavam falando do nome de Yeshua, invoca o nome de Yeshua. Como diz o próprio Pedro, quem invocar o nome de Deus, Yeshua, será salvo. Então, para você, irmão, que nega a Elohut do Mashiach por não entender as emanações, é porque o cristianismo trouxe uma bagunça com trindade e bagunçaram o ensino das escrituras. Aí os judeus ficam bravos agora por causa dessas doutrinas heréticas e acham que o eterno não se emana de formas distintas. Aqui eu não estou falando de unicismo, irmão. Estou falando de conceitos judaicos que os próprios cabalistas aplicam. É um conceito da própria Cabalá. Judeus acreditam nisso. Sabe que o Eterno tem sefirotes, tem emanações. E Yeshua é uma emanação. Então ele é o próprio Adonai, porque emana de Deus. Ele não é a parte, é distinto. Em manifestação, sim. A mesma coisa de você pegar no oceano um copo d'água, tá? E trazer para sua casa. Por mais que você não está diante daquele grande oceano, quando você olhar para aquele recipiente, que seja numa garrafa onde você pôr, ali está um pequeno fragmento distinto do mar, porque já não está mais dentro do mar, está distinto do oceano, mas é o próprio oceano. É uma partícula menor do oceano, mas é o próprio oceano. Tanto que se você fazer uma análise laboratorial, o que tem naquela água lá no oceano vai estar nele, porque foi tirada de lá. Tá? Yeshua, por mais que ele é um recipiente menor do Eterno, de forma diferente, né? Porque se você pega a água do oceano, você pode congelar ela, você pode ferver, ela vai formar um vapor. Tá? Você poderá, mas é o próprio oceano, é do próprio oceano. Tem uma fonte de onde surgiu, tá bom? Por mais que Yeshua ele tem uma natureza humana, porque teve um corpo, tá? E ele veio de forma até menor do que os anjos, ele emanou do próprio Eterno. É por isso que os apóstolos chamam ele de Adonai, de Deus, irmão. Tá bom? É por isso que fala. Então, todo o contexto aqui, irmão, ó, aquele que invoca o nome de Adonai, e o nome de Adonai nesses textos, no Novo Testamento, é Yeshua. Não há dado nome, irmão, para ninguém receber mais perdão de pecado se não for o nome de Yeshua. Tá? É o nome que tem que ser invocado, é o nome que está acima de todo nome. Para a glória de Deus, irmão, de Elohim. Então, Paulo está falando aqui, irmão, que salvação só acontece para quem invoca o nome de Deus. Não é o nome de qualquer pessoa, é o nome de Deus. E o nome da deidade se revelou hoje em Yeshua. Então clame o nome de Yeshua para receber salvação e perdão dos vossos pecados. E quem quiser entender mais sobre as emanações do Eterno, como eu disse, vai ficar aqui para você já ver a capa do livro. E vamos ver se a gente termina ele essa semana ainda, tá bom? Já estamos aí por mais de meio caminho andado, se dizemos, tá bom? E vamos deixar ele aqui para ajudar vocês a entender. Tirar da cabeça negócio de trindade, de unitismo, essa bagunça que os cristãos fizeram, para vocês entenderem como que o Eterno se emana de formas distintas. E Yeshua é uma dessas emanações, tá bom? Então quem invoca o nome de Yeshua, invoca o nome do próprio Adonai, do Eterno. E só assim você vai ter salvação, irmão. Se você agora está invocando o nome de Yeshua, mas você tem ele como afastado de Adonai, irmão, eu já disse e vou dizer, eu duvido da sua salvação, tá bom? Eu fico com o pé atrás, porque se tem que reconhecer que ele é Deus para a salvação, como é que alguém que não reconhece vai ter salvação? Então é complicado, ó. Pense nisso, tá bom? O próprio David Stern, no seu comentário judaico do Novo Testamento, ele fala sobre isso. Uma das cláusulas é invocar Yeshua como sendo Adonai. É um requisito para a salvação, tá bom? Eu tenho um vídeo sobre isso aqui, irmão, que eu falo sobre isso daí. Quem não reconhece a Elohut do Mashiach é salvo?
Vocês até podem procurar, tá bom? Meus irmãos, o vídeo já ficou comprido, então que o Eterno abençoe a vida de vocês em nome de Yeshua HaMashiach. Até o próximo vídeo, se o Eterno permitir.